Olá, internautas! Nós estamos de volta para mais um bate-papo. É mais um G5 Entrevista no ar para falar sobre assuntos do momento. E o assunto do momento, você sabe, é eleições 2026. Para analisar o cenário, para conversar sobre política, falar dos bastidores e das possibilidades e o que diz neste momento as pesquisas eleitorais, o G5 convidou aqui o nosso amigo professor de Ciência Política da UFG, diretor executivo da Métrica Viabilidade, Guilherme Augusto Batista. Esse aqui é campeão em acertar, viu? E ele acerta quase todas. Não diria todas, porque política você sabe como que é, né? Agora tá de um jeito, daqui a pouquinho muda tudo. Seja bem-vindo aqui, Guilherme. Muito obrigado, agradeço ao G5 pelo convite, vai ser um prazer bater esse papo com vocês e analisarmos esse cenário complexo que a gente tem aqui pela frente. Vamos começar falando do governo do estado, depois a gente vai para as proporcionais. Bom, Caiado não é mais governador, assumiu Daniel Vilela, mas com uma herança de uma aprovação recorde, principalmente na questão da segurança. Primeiros meses de Daniel, qual é a sua avaliação para esse momento? Olha, Daniel está fazendo o que é esperado que dá, porque é um dos empregos mais difíceis do mundo você substituir uma pessoa muito popular. Caiado é o governador mais popular da série histórica registrada. A gente está falando de alguém que bateu quase uma unanimidade, a gente está falando de quase 90% de ótimo bom. Então, sem dúvida nenhuma, o grande desafio é você conseguir provar que você é capaz de manter o legado. E o que as pesquisas mostram desde o ano passado, isso é algo que eu venho falando na imprensa há muito tempo, e que tem candidato aí que não está entendendo isso ainda, tem equipe de marqueteiro que não está entendendo isso ainda, é que o povo goiano não está querendo mudança. O povo goiano está querendo continuar o que deu certo e incrementar com algumas coisas. Então, em algum sentido, o Daniel ele começa a captar essa lógica e desde que ele assumiu o governo, ele tem enfatizado a questão de uma agenda dura na segurança pública, que é o carro-chefe do governo Caiado, tem tentado mirar naquilo que talvez tenha sido algum calcanhar de Aquiles, que é principalmente a questão da infraestrutura nas rodovias. O governo teve problemas, a questão da saúde, expandiu-se a rede estadual, a cobertura estadual, mas ainda há uma dificuldade com a questão da regulação das vagas de acesso. Então, assim, o Daniel, ele tem tentado cobrir algumas falhas, mostrar no que é bom, e ele tem conseguido passar credibilidade para a classe política, na minha avaliação, porque ele conseguiu fazer com que uma coalizão muito ampla, onde é difícil você ter espaço para todo mundo, não se desfizesse na tentação dos seus adversários, que não estão conseguindo gerar expectativa de poder para eles, e ele manteve a coalizão de governo dentro de uma coligação eleitoral, e isso de fato, isso mostra uma habilidade política realmente grande do nosso atual governador. Bom, teve uma situação que chamou a atenção logo quando ele toma posse. Uma das principais críticas era a chamada taxa do agro, que ele já começou o governo revogando essa taxa, ou seja, fazendo amizade com o setor, aonde inclusive as pesquisas que eu tive acesso, não sei se mudou já esse cenário, ele tem certa dificuldade de caminhar, aonde inclusive o Wilder consegue vencê-lo, ou conseguia vencê-lo, dentro desse grupo do agro. Você acha que foi acertada essa redução da taxa do agro, ou ela nem deveria ter existido e gerou realmente muito desgaste? Não, deveria ter existido, ela tem uma razão de existir. A questão, como tudo que se fala em política, você tem necessidade de caixa e quem vai pagar. A gente teve uma perda de arrecadação de ICMS, e aí, veja, essa história não acabou, não é porque ela foi revogada agora. A gente tem um problema deficitário de caixa, quer dizer que a despesa é muito maior que a receita, e o Estado arrecada muito, tem poucas alíquotas na qual o Estado arrecada. Uma delas é ICMS. A questão toda é que, e o próprio plano de governo de Daniel Vilela admite isso, nosso espectador pode acessar agora o TSE e puxar lá o documento que ele vai verificar isso. Daniel admite que a reforma fiscal, a reforma tributária, ela vai
tirar a autonomia dos governadores para elevar e mexer em taxas de ICMS. Então, taxas como foi a taxa do agro vão ser criadas, e isso é admitido. Só não quer dizer que isso vai ser para o setor do agro, pode ser para outro setor, pode ser para a indústria, pode ser para o varejo, mas, gente, aquilo, o Estado não produz receita. Ele não produz receita. A receita que ele arrecada é de tributos e impostos. Então, se você está deficitário e você tem uma lei de responsabilidade fiscal, você vai precisar fechar o caixa. E para fazer isso, você vai ter que criar novos instrumentos tributários para fazer. E o Daniel Vilela é honesto no documento dele ao admitir isso. Bom, Guilherme, assim como você fala que substituir um governo com aprovação tão alta como foi o Caiado é difícil, eu estou sentindo uma certa dificuldade também para os opositores, para a oposição. Por exemplo, o Marconi, vamos começar com ele. O Marconi vem com o discurso de que a segurança pública começou a ser melhorada, começou a ser trabalhada na gestão dele. E hoje, Goiás colhe o reflexo desse trabalho que ele fez nas gestões anteriores. A outro ponto, ele também aparece em um vídeo já criticando a segurança pública, a mesma que ele diz ter construído lá atrás. Ele tem errado? Marconi, talvez o grande problema do Marconi é que ele está vivendo muito de passado. E quando eu me referi a alguns candidatos não estarem entendendo, é justamente disso que eu estou dizendo. O povo goiano experimentou com Marconi Perillo uma era de desenvolvimento não experimentada. De fato, isso é inegável. Marconi produziu um impulso de desenvolvimento industrial, de desenvolvimento de infraestrutura no estado de Goiás. Os servidores públicos são muito gratos, né, aos 16 anos de governo Marconi Perillo. No entanto, as coisas mudaram, as políticas públicas foram reorganizadas. Caiado tentou apagar em grande medida o legado do Marconi. Veja só, até nome de hospital foi mudado. Só que aí, o que Marconi faz? Ele poderia muito bem trabalhar a capacidade dele de gerar novos impactos, como ele fez em 98. A grande questão é que ele vira para o eleitor e diz assim, não, tudo vai voltar a ser como era. É isso que ele... E tem muita coisa que as pessoas não querem que volte como era. Exatamente. E aí ele deixa uma brecha justamente na agenda da segurança para o Daniel virar e dizer, olha, quando o Caiado assumiu lá no primeiro mandato, e o Daniel não era parte do governo, ele pegou uma situação dificílima na segurança pública. E hoje, qualquer goiano que está aqui assistindo a gente, anda nas ruas, sabe muito bem que a situação mudou. A gente realmente sente segurança ao andar nas ruas em Goiânia, nas grandes cidades do estado. É percepção. E isso tem a ver com políticas integradas que foram feitas. Então, assim, na minha visão, Marconi erra não no tom, porque é extremamente habilidoso, é um político como poucos que nós tivemos, até por causa da experiência, mas ele erra na mensagem. Ao tentar apagar ou dizer que o que se tem hoje é uma terra arrasada, isso vai ter um choque de percepção com o eleitor, porque ele vai olhar para a rua e vai falar, não, eu tô feliz. Inclusive, tá melhor que antes. Tá melhor que antes. Então, assim, eu não quero que volte a ser como antes. Então, o Marconi está errando na mensagem, não no tom. Então, isso pode ser ajustado ainda dá tempo. Bom, aí indo para o Wilder também, eu, na minha concepção, acompanhando os fatos, na minha concepção, o Wilder já começou a campanha errando quando ele disse que primeiro o Bolsonaro, depois o estado de Goiás. Para mim já começou errando aí. Mas a sensação que a gente tem conversando com muita gente, inclusive do meio político, é que pior do que essa frase foi o debate que ele participou da Band, o primeiro debate. Foi desastroso. Qual que é a sua concepção diante do debate, analisando esse cenário? Olha, o Wilder, ele admitiu para várias pessoas, ele já começa o debate falando, olha, eu sou engenheiro, eu não tenho a mesma capacidade de discursar como o Marconi aqui, por exemplo. Já começa derrotado. Como o Luiz César Bueno, exatamente. Qual é a mensagem que ele está passando pro eleitor? Eu vou querer um governador que não sabe falar, conversar? E não é só isso, eu tô aqui para eleger um líder.
alguém que me guie, né, que guia as políticas públicas, que tem capacidade de autoridade, sentar numa mesa, né, aquilo que o Caiado sempre fala com aquela voz grossa, né, a minha autoridade moral, aquilo faz a sentido. Minha polícia. Isso, né? Aquilo faz sentido numa mesa de negociação. O Wilder se coloca num papel muito secundário, ele tem... Eu me lembro que eu até falava muito para a imprensa um tempo atrás, eu sempre dizia assim, olha, o Wilder ele pode roubar muito voto do Caiado, por quê? Porque se ele souber valorizar o discurso de força que o bolsonarismo faz, ele vai conseguir emular um pouco do Caiado, que é aquele discurso mais pesado. Só que o que a gente não tem, nunca teve, era o Wilder falando alguma coisa para fora das redes sociais dele. Quando ele abre a boca no debate, o que a gente percebe é que ele não consegue ter 10 segundos de um raciocínio sem que ele se perca. E não conclui o tempo. E não conclui que é precioso. Ele tinha 2 minutos para falar, ele falava 1 minuto e passava para frente. Tá o estado inteiro te assistindo, quer ouvir o que você tem a dizer. E aí o cara fica deixando o tempo sobrar, passa para o próximo. Chegou ao ponto de que o Daniel Vilela não participou do debate, mas sobrou tempo no debate. Então, o apresentador, ele teve de falar para ele, não, fala mais alguma coisa aí, qualquer um, ficou aquela situação constrangedora, porque o Wilder não usou o tempo, o Daniel Vilela não foi, então ficou assim, bem ruim, foi um debate bem morno, e de fato, eu, como espectador, eu esperava muito mais do candidato que vem para representar uma das maiores correntes políticas do Brasil nessa eleição, que é a figura do candidato do bolsonarismo no Estado. Essa semana, o próprio marqueteiro Vitorino do Wilder disse o seguinte: se for permitido pela Justiça Eleitoral, eles vão utilizar o Bolsonaro por meio da IA. Qual que é a sua opinião sobre essa estratégia? Bom, isso... Você acha que funciona? Isso é quase... isso é muito improvável, para não dizer quase impossível, né? A gente tem toda uma jurisprudência, uma preocupação dos tribunais eleitorais com relação a eleitores sintéticos e com representação de pessoas que não podem falar, o que é o caso dele. Além do que, se o Bolsonaro está proibido de mandar carta, de aparecer na rede social de terceiros. De terceiros, quem dirá de ser reproduzido em uma campanha. E tem um detalhe também, né, Guilherme? Você queria te cortar? Uhum. Ué, se você coloca um personagem, um político de IA, você pode colocar ele falando o que você quiser. Quem me garante que aquilo ali é o Bolsonaro que quer que saia, né? Aquele tema, aquele assunto, aquela fala. Porque eu posso usar para qualquer fala. Inclusive a oposição pode fazer isso. Pode fazer, né? Igual quando aconteceu com o Bolsonaro, que usaram IA lá no evento do PL, o que o PT fez? O Bolsonaro pedindo voto pro Lula. Pro Lula, exatamente. Entendeu? O PT ou a esquerda, enfim. Então, assim, é muito complicado liberar isso. Mas se caso fosse liberado, você acha que mesmo assim seria uma estratégia boa? Não, eu acho que é uma boa estratégia, porque a gente tem um eleitor que não está engajado, não tá prestando muita atenção, mas tem uma simpatia pelo campo bolsonarista. Ele é um eleitor que poderia ser atraído por uma mensagem, um corte mais rápido, um pedido mais efusivo por uso de IA. Mas seria, até por isso eu acredito que a Justiça Eleitoral não deve autorizar isso, porque seria, de fato, uma mentira, né? Seria uma fake, porque não é o Bolsonaro, de fato, pedindo voto, né? E hoje ninguém consegue dizer o que o Bolsonaro quer de fato, porque, inclusive, o filho dele não vai poder visitar ele. Não, então... Inclusive, o filho dele não consegue passar o que o pai quer, porque toda hora um fala uma coisa, daí vem o outro filho fala outra, e ninguém sabe. A Michelle vem e fala outra coisa. E aí ninguém sabe o que está acontecendo. E a estratégia, até saindo um pouquinho disso, mas a estratégia do bolsonarismo era manter os votos da direita na família, mas essa foi talvez uma das estratégias mais desastrosas de todas, porque, de fato, com ele preso, uma família dividida vai acabar se dividindo, porque todo mundo quer o seu espólio, e vem gente de fora que diz, olha, eu me pareço muito mais com ele do que os próprios filhos. E aí tá dando no estado de coisas que a gente está assistindo por toda essa situação. Você acha, já que a gente está falando da família Bolsonaro, daqui a pouco a gente volta pro estado de novo, mas na sua concepção, nós temos aí personagens como o Cleitinho, né, de Minas Gerais, que é candidato ao governo, provavelmente vai ser eleito lá.
Nicolas Ferreira, que também é um representante do bolsonarismo. Esses personagens que se tornaram também protagonistas do bolsonarismo, pode engolir os filhos, a família? Ah, sem dúvida. E ter uma divisão? O que acontece, assim, o que é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um personagem carismático, né? Na ciência política, a gente... De onde que se tira esse carisma do Bolsonaro? Que eu não acho, eu não vejo isso. Então, aí a gente tem que ir pra definição. Eu acho ele um grossão, um cara grosso, estúpido. É isso, assim, o que é... Talvez é um dos conceitos mais difíceis da gente definir, o que é carisma, né? Carisma o Max Weber definia carisma como o dom da graça. O que é isso? Sabe aquele cara que chega no meio de uma rodinha e todo mundo para prestar atenção? Essa é a elevação do carisma. É o cara que chama... Pro bem ou pro mal? Independentemente. Então, assim, líderes de todas as vertentes políticas, todo político é carismático de alguma forma. Algum ponto tem para trair voto, né? Agora, de modo geral, assim, de você conseguir construir um ecossistema ao seu redor, ali é um carisma cativante. E ele tem isso. Ele consegue reverberar o que muita gente pensava. E ele faz isso em um momento crucial da história brasileira, onde o país estava extremamente revoltado, né, com os escândalos e tudo mais, e a mensagem dele é muito clara: eu quero acabar com tudo isso que está aí. E não acabou. E não acabou, né? Mas para muita gente, e ele consegue, o carisma dele é tão forte, que ele consegue dizer: não acabei porque me impediram. Por isso eu tô preso. Então por isso que eu tô preso, e agora eu preciso de mais uma ajuda de vocês, preciso que vocês elejam meus filhos, entendeu? Então assim, é uma estratégia acertada. O problema é o seguinte, é que tem, aquela coisa, né, aquele ditado assim, o problema de malandro é achar que só a mãe dele fez filho esperto, né? Então assim, tem outros líderes carismáticos dentro do campo e que estão observando. Vamos lá. Não há o que se negar que Pablo Marçal também, ele sabe jogar com economia da atenção, né? Ele sabe prender as pessoas. Olha o que ele fez com o noticiário em uma semana. O tempo inteiro. Não, e tanto que a Justiça Eleitoral agora, internamente, está entendendo que ele está querendo entrar para tumultuar a eleição presidencial. Exatamente. E aí pretendem impedir a candidatura dele. Cleitinho é uma figura que avassaladora. Esse eu gosto demais. Eu acho fera. Ninguém dava nada pelo Cleitinho, foi lá e ganhou a eleição no Senado e virou aquele rolo todo e a favorita ganhar o governo de Minas. O Nicolas tem um outro tipo de carisma. Então, assim, de toda sorte, são figuras que emergem, digamos assim, na cauda do bolsonarismo, que ao você estar fragmentando a disputa, são figuras que vão comendo pelas beiradas, e que, em meio a uma cisão, pode acontecer duas coisas. Uma, a esquerda não ter nenhum tipo de alternativa, e aí ali vai ser uma luta voto a voto para a direita em 2030, por exemplo. Mas uma outra possibilidade também é justamente de uma dessas figuras ficar tão potente, mas tão potente em algum momento, que todas as outras têm que se acoplar a ele, vista a impossibilidade do Bolsonaro de reagir diante de uma situação como essa. O pessoal tem muita preocupação com o Nicolas, né? De tomar o lugar e tal, tanto que tem aquela briga com o Eduardo Bolsonaro, enfim. Só que, na minha concepção, é o que eu acho, analisando o cenário de fora, é que o Cleitinho, se ele se torna realmente governador de Minas, que é um estado eleitoralmente respeitado, um dos maiores do país, ele toma facilmente a direita do Bolsonaro, o bolsonarismo. Inclusive, ele seria mais hábil, na minha concepção, do que o próprio Tarcísio. É isso que eu ia dizer. Aí a gente cai no problema que a gente estava falando aqui anteriormente. É muita figura com muita capacidade de voto para 2030 no campo da direita. E carismática, né? Carismática. E quando você olha para a esquerda, você não vê nada disso. Porque quem tem da esquerda hoje, você fala assim, Janones, ele tem lá o seu público e tudo mais, mas não é um Nicolas, não é um Cleitinho, não é nem um Geyer, para falar a verdade. João Campos está sofrendo lá na eleição em Pernambuco. Está sofrendo. Inclusive, em segundo lugar, Raquel Lira disparando agora nas últimas pesquisas. Então assim, a esquerda vai ter muita dificuldade a partir de 2030, assim, sem dúvida. Mas a direita não vai ter caminho mais fácil, porque a disputa é grande. A disputa vai ser grande e vai todo mundo para a urna, é o que tudo indica.
Bom, voltando para Goiás, nós temos aqui, nós falamos de Daniel, falamos de Wilder, falamos de Marconi. Eu vou fazer mais uma pergunta do Marconi, porque houve muitas possibilidades. Por exemplo, Daniel, claro, fechou uma das maiores coligações e apoio tanto para a Assembleia e apoio dos prefeitos também. Então, assim, está com quase 246 municípios. Poucos prefeitos estão, na verdade, com o Wilder. Uhum. O Marconi não tem praticamente ninguém. Não. Né? O Marconi é o líder entre os que já foram. Já foram, exatamente. Se você colocar lá, ele só tem ex, né? É ex-prefeito, é ex-vereador, é o passado. Até quem ele achava que ele tinha muito consolidado, olha o que aconteceu em Sacrelândia. O Itamar achava que controlava a cidade inteira e não sei o que, foi o prefeito mais popular da história de Sacrelândia e o atual prefeito debandou para o governo também. Exatamente. Inclusive, ontem, né, a notícia que a gente teve do próprio ex-presidente da juventude do PSDB, o Rodrigo Rizzo, que era uma sécula do Marconi ali, declarando voto no Daniel. Inclusive com muita crítica, né? Exatamente. Aí nós temos aqui a Ava, que era uma possibilidade muito grande de o PSDB fazer uma deputada, saiu. Exatamente. Então, assim, e brigada com o Marconi, inclusive, né? Então, ela perdeu muito. Mas a minha pergunta é a seguinte: não era momento do Marconi? Duas perguntas eu vou fazer para você responde as duas para mim. Primeiro, se ele queria mesmo sair para o governo do estado, não era momento dele fazer realmente uma aliança com um partido de esquerda? Ou seja, com um PT da vida, um PSB? E a outra pergunta, não era melhor o Marconi ter vindo para deputado federal e reconstruir a história? Eu falo isso tem duas eleições. Eu vou começar do final para o começo. Mas me disseram que o Marconi fica bravo quando dizem isso. Eu falo isso a todos os ventos, em todos os microfones possíveis. Não faz sentido e não é de hoje. Marconi deveria ter sido candidato a deputado federal já em 2018. Não foi, tudo bem, tivemos aquele problema lá no Senado, que a gente se lembra bem, ele acabou sendo conduzido coercitivamente. Aquilo lá foi horrível, aquilo lá foi um crime contra o Marconi, sem dúvida nenhuma. Mas em 2022 ele devia ter sido candidato, por uma lógica muito simples. Sistema partidário brasileiro hoje joga a favor de você entrega mais recurso para quem faz mais cadeira na Câmara dos Deputados. O PSDB é um partido que mingou. Ele, como deputado federal, ele poderia ter ajudado a fazer mais duas cadeiras, quem sabe, para o PSDB. Ele teria uma bancada mais forte hoje e ele teria aliados. E seria a voz nacional do PSDB. A voz nacional do PSDB. Aí, não sei o quê, já fui governador. Então tá, então o Aécio, que quase foi presidente da República, pode dar um passo atrás. O Beto Richa pode dar um passo atrás. Assim, são inúmeros casos no PSDB de quem deu passo atrás, mas o glorioso Marconi Perillo... O Alecrim Dourado de Goiás. Então assim, eu acho que assim, a gente não pode confundir a vaidade com estratégia, porque, ao que tudo indica, eu já consultei várias fontes, me parece ser assim, é claro, tem ali um cálculo que ele faz, a candidatura dele é uma candidatura de muito peso, isso não pode ser ignorado, mas é muita vaidade misturada e confundida com estratégia. Pelo que eu entendi, o Marconi ele sente que é humilhação ele disputar uma cadeira na Câmara Federal. Mas não é mais humilhação você vir de derrotas, porque se você parar para pensar hoje, ele não passa de 25%. Na melhor pesquisa que existe. Até porque o teto dele é muito alto, muito baixo, né? Ele tem a rejeição muito alta. E aí ele teria que reconstruir essa história de novo, né? E fazer isso com um deputado estadual, na verdade, aí filiou lá o Gugu Nader, mas tem o Gustavo Seba, basicamente. Como é que ele monta a base? Assim, isso não ele tá vindo realmente acreditando. Mas não são políticos que vão para frente defender o Marconi. Não vão brigar. O Gustavo Seba até vai. É o único. O único, porque, por exemplo, o Gugu, ele é aliado do governo. Né? Ele tá no PSDB por conveniência eleitoral. E o Marconi chegou. Olha só, é engraçado essa história toda, porque para ele seria se rebaixar ser candidato a deputado federal, mas por outro lado, não tem problema nenhum ele ficar catando o cisco que cai da mesa do Daniel. Ele mesmo admitiu, não, eu vou ficar esperando cair aqui da mesa e o que cair eu pego. Aí tá lá, professor Alcides, que ninguém quer ser visto. Que ninguém quer. Exatamente. Ninguém quer. Então assim, de fato,
Em política a gente não pode falar de fim, mas é uma página melancólica. Eu fiz uma reportagem aqui, eu coloquei o chapéu bem assim, Guilherme. Grupo dos rejeitados. Uhum. Porque o Marconi só pegou quem o governo não queria, o Daniel não queria, o Caiado não queria, jogava pra lá, e aí ele ia pegando. Por exemplo, cara, chegou a discutir Vilmar Mariano pra vice de Marconi. Como assim? Exatamente, assim. Hiper impopular. Agora, a gente rendeu tanto essa questão que eu esqueci sua primeira pergunta. A primeira pergunta é a aliança também que ele fica bravo em falar com o PT. Assim, né, o que a gente lê na imprensa, eu não sei desse bastidor, mas o que a gente lê é que houve conversas, né, inclusive com o PT, que foi uma oposição em alguns momentos na Alego muito dócil, mas a militância do PT sempre foi muito aguerrida contra o Marconi, né? Então seria uma história assim meio Alckmin-Lula, né? Ia ser uma coisa assim. Mas não funcionou? Esquisita. Não, sim, de fato, funcionou. Inclusive, eu acho que até o Luiz César Bueno poderia ter composto lá como vice, né? Se o problema era esse. Agora a questão toda me parece ser um medo realmente do interior. O Marconi tem muita preocupação com o interior, porque é onde ele acredita que estão os votos dele. E a gente pode pegar realmente o mapa eleitoral. Marconi nunca ganhou, exceto em 98, ele não ganha em Goiânia. Ele nunca ganhou em Goiânia. E a gente não vê ele forte eleição. Aqui também, não. Ele não é forte em Goiânia, ele é forte no interior. Só que hoje, nem isso, né? Assim, a gente vê intenção de voto, mas de toda sorte, ele tem uma preocupação, e o interior é um interior muito antipetista. Em grande parte. Basta a gente ver mapa de prefeito. Acho que o PT tem 2 prefeitos no estado, cidade de Goiás e mais alguma cidade pequena. Então, assim, ele tem uma preocupação com uma base com a qual ele sempre teve muito diálogo, que é com uma base mais ligada à agroindústria. Tanto é que ele vai buscar uma vice que dialogue com o setor. Mas é aquela coisa, é bola dividida. Mas deixa eu te falar uma coisa. No caso dele, ele tem 20% das intenções de voto. Vamos arredondar. A média. Pegar tudo, 20%, 25%, enfim. Tenta mais de erro ali. Tá. Ele tem isso. Ele tá com um teto de rejeição altíssimo. Se a gente voltar lá em 2022, o Lula teve aqui uma votação até expressiva. Sim. Né? Para um estado que é completamente de direita, a votação dele foi expressiva. Ele não tinha mais a ganhar com Lula no palanque dele, com Alckmin no palanque dele. Dúvida. Colocar uma Ava de vice que é muito combatente, né? Eu acredito que seria uma vice perfeita e eu acho que ela não iria negar isso. Eu acho que ela conseguia atrair muito os outros partidos de esquerda pra dentro. Exatamente. Então, assim, ele não teria mais a ganhar do que a perder voto com essa aliança? Só que ela não quer também, né? Esse é um outro detalhe. Se ela me falou. Mas agora tá brava, né? Não, mas antes, né? Ela quer ser deputada, né? Na verdade, mas se o Lula pedisse. Ela quer outra coisa. A Ava quer ser prefeita de Goiânia. Esse é o detalhe. Então ela precisa escalar. Então, esse é um ponto importante, né? A Ava vai ser uma grande figura na história de Goiás. Isso eu não tenho dúvida. Eu acredito que ela tem grande chance. Ela é uma figura muito grande. Ser prefeito. Só que o Marconi, eu acho que não é fácil estar na pele dele, se você for parar para pensar. Você tem que lidar com muito ressentimento, né? Porque pensa, você foi o governador mais longevo da história do estado, a governar o estado de forma democrática. E ser traído por todo mundo. Todo mundo. De andar de um lado e as pessoas mudarem para o outro lado da rua. Pessoas muito próximas. Muito próximas de você. Inclusive, ele está disputando contra um cara que foi secretário dele, né? Exatamente. Contra o Wilder, né? E é aquela coisa assim, ele não. Eu acho que chega um momento na trajetória dele que ele não está mais disposto a ouvir. Ele quer seguir o instinto dele. E nem confiar em ninguém. E nem confiar em ninguém. Então, assim, me parece, vendo os posicionamentos dele, que é uma coisa muito autoral. Assistir ele no debate é muito autoral, é muito Marconi sendo Marconi. Então, assim, eu sei que ali tem fatores diversos, tem fatores familiares envolvidos, mas que eu acho que é a primeira eleição que a gente tem um Marconi menos estrategista, mais um Marconi de verdade, um Marconi que vem de peito aberto para disputa para um tudo ou nada. Mas você mencionou uma coisa muito importante, uma derrota aqui, que seja no primeiro turno, por exemplo, o que eu não acredito, mas vai ser um baque na trajetória dele, porque perder
de forma muito contundente, pode diminuir o capital político dele, que já diminuiu bastante, né? Então, sem dúvida nenhuma, esses passos que ele pode dar tem que ser muito contados daqui para frente, já que ele já cruzou essa linha. Guilherme, agora o que chama atenção são os planos de governo, né, dos candidatos. Nós temos do Daniel, temos do Wilder e temos do Marconi. A oposição não parece ter um plano tão consistente. A gente não vê proposta, a gente vê críticas à segurança, vê crítica à saúde, o Marconi fazendo algumas, o Wilder não faz crítica à segurança, e a única coisa que eu ouvi ele falar no debate é que ele vai melhorar mais a segurança. Então, assim, vou melhorar mais a segurança. É o óbvio, né? A gente espera que o próximo governador melhore mais, ou pelo menos mantenha, né? Tá faltando proposta? Falta consistência, parece que ninguém sabia que ia ser candidato a governador, porque ninguém pensou em plano de governo. Fez tudo de última hora. Porque assim, vamos lá, eu vou trazer alguns exemplos. Luiz César Bueno, e isso é algo que nós trabalhamos lá na métrica também, sabe? A gente tem uma interlocução muito grande com o setor empresarial da construção, e uma grande proposta. Vamos dar passe livre nos ônibus, fazendo com que o empresariado que investe em construção civil banque o passe livre. Assim, primeiro, as compensações são feitas para município, não para estado, entendeu? Então, assim, é uma coisa totalmente desconexa. Esqueceram de combinar, né? Exatamente. Então, assim, isso para uma série de coisas que não são aplicáveis. Parece que o Luiz César Bueno, a proposta dele é fazer o que o presidente Lula nos falar para fazer. É isso. Esse é o plano de governo dele. A gente sabe, ele é um candidato para fazer palanque para o Lula, basicamente, para ter um palanque no estado para ele vir para cá. É isso. Mas é um poste. Você tinha que ter um mínimo ali de consistência. Então, eu acho um desrespeito com o eleitor. Aí vamos olhar para o Wilder. O Wilder falando muito em desburocratizar. Vamos desburocratizar licenças para construção. Aí eu fui olhar isso, quando eu fui ver, bom, licença para construção, mas quem desburocratiza isso é nível de município, não é nível de estado. Não, a SEMAD vai passar a liberar licenças ambientais mais rapidamente. Errou de novo. Ferindo legislação federal, como isso, sabe? Marconi, o que ele fala em remodelar coisas, voltar a fazer o que ele fazia lá atrás. Regredir. Não, era do meu jeito que dava certo, mas peraí, do seu jeito dava certo, mas 88% do eleitorado diz que prefere o jeito do Caiado. Então, assim, é inteligente fazer isso, é inteligente falar isso, assim, numa campanha, e aí chega no ponto do seguinte, você mencionou aí o Wilder, né? Ele fala, vou melhorar a segurança pública. Tá, se eu quiser ser minucioso, eu vou falar, como? O que você vai fazer? Exatamente, que não seja ilegal, não seja inconstitucional, etc e tal. Dentro das regras, né? Que ninguém tenha pensado nisso. Esse é um ponto. E outra, você fala isso num debate admitindo que o seu adversário faz um bom trabalho. Você pode achar isso, mas não é uma estratégia eleitoral bem sucedida. Você não fala do você tem que achar um ponto de crítica. É uma eleição muito difícil, porque você tem que achar uma crítica de uma política bem sucedida. Mas é para isso que você forma equipe. E é para isso que você é oposição. E aí eu volto de novo. Quem está sendo a equipe desses 3 candidatos? Por quê? Eu estudei os 4 planos de governo. O único que é um plano consistente, aí para quem está me assistindo, pode falar, esse cara aí está fazendo propaganda. Não é, mas é o fato. É o fato. Quem está no governo hoje é o Daniel. Então tem uma equipe lá de secretários, com dados na mão, com tudo integrado, conhece os desafios e aponta lá no plano de governo. E anda o estado inteiro o tempo todo, né? Esse que é o problema que a gente tem, é assim que eu quero contornar. É isso. Então, a gente tem um programa de governo, de fato, que parece um plano de governo, que tem ações concretas, fala como, de que forma você pretende debelar algum tipo de desafio. O resto são abstrações. E aí é onde eu penso, sabe? Digamos que aconteceu uma hecatombe, sabe? Que em eleições tudo é possível, né? Tudo é imprevisível. E um dos 4 candidatos seja eleito. E aí? Aí é aquela coisa, né? Um deles vai falar, opa, eu não tenho nem gravata, como é que eu vou me tornar governador? Sabe? É um despreparo de um tamanho, assim, para se portar à frente de 5 milhões de eleitores,
que não parece que a gente está fazendo uma coisa séria. E aí eu não estou falando dos candidatos especificamente, mas eu estou falando da equipe, de quem está coordenando as campanhas. A equipe de marketing nesse momento já devia estar trabalhando de uma forma mais efusiva, encontrando falhas, mas não estão tentando ou trabalhar com receitas antigas ou estão inventando história da carochinha. E a gente vê o seguinte, como você falou, vê um despreparo, porque nesse momento eles estão enfrentando um governador que está no mandato, que vai para a reeleição, e não é só isso, de um mandato que tem quase 90% de aprovação, então você não está enfrentando qualquer um, né? Então deveria estar bem mais preparado. Vamos falar de deputados? Rapaz, tá um jogo duro. Vamos começar pela Assembleia Legislativa. É muito nome. Vamos começar pelo entorno de Brasília. Lá, vários ex-prefeitos com aprovações, inclusive que conseguiram eleger sucessores, estão disputando. O jogo lá tá difícil. Por exemplo, você acha que os deputados do entorno conseguem se reeleger ou provavelmente vai ter uma renovação daquela região para a Assembleia Legislativa? Como que você está avaliando esse cenário? Olha, eu não acho que essa seja uma eleição de renovação. Não acho. Não? Mesmo. Eu acho que é uma eleição para substituir cadeira de quem vai para a Câmara Federal, no máximo. A estrutura está muito forte. Mas você fala que não, só para eu entender, você fala que não é renovação porque nós estamos falando de políticos que já estavam em mandato, que saíram das prefeituras e podem trocar de lugar com os outros que foram eleitos. No máximo. Então não são políticos novos, não, né? É isso que eu estou dizendo. Não são políticos novos a terem lá grande chance de ingressar. Gente sem mandato, digamos assim. Porque é uma eleição onde tudo está mostrando, né? O que foi uma eleição de renovação? Foi 2018. Uma beiradinha de 2022, no máximo. Depois, o eleitor voltou a mostrar nas pesquisas e nos resultados eleitorais que ele vota em quem ele conhece. E esse é um ponto. Fora, né, a força das estruturas de recurso dos partidos maiores, das maiores coligações, para investir no que é mais difícil, que é fazer com que esses candidatos se tornem conhecidos e os palanques com os prefeitos que eles têm. Então, de toda sorte, é importante enfatizar que o entorno, e aí eu vou para a sua pergunta, o entorno é uma das regiões mais populosas do estado. O sudoeste goiano também tem uma força. Se eu não me engano, são 500 mil eleitores do sudoeste, né? Exatamente. Todas essas regiões, essas macro-regiões, elas vão ter representantes. Agora, não acredito que vai ser gente desconhecida. Acho que vem gente que ou já foi, ou está no mandato. Mas falando de reeleição, você acredita que vai ter uma troca significativa no caso do entorno? Por exemplo, deputados que vão tentar a reeleição e não vão conseguir se reeleger porque vão ser substituídos por esses outros candidatos. Eu acho muito difícil que quem está tentando se reeleger não se reeleja. Tá? É mesmo? Eu acho que quem está tentando ir para a Câmara, é óbvio, vai abrir espaço, e ali é uma disputa complicada. Mas vamos pegar aqui, vamos analisar a coisa mais na minúcia. Vamos pegar por partido. Deixa eu olhar aqui o PL, por exemplo. O PL é um partido que tem hoje a Mauri Ribeiro, o Eduardo Prado, o Major Araújo, tem os três. Aí você tem Lissauer vindo, aí você tem em Goiânia, você tem o Coronel Urzeda, você tem o William Veloso, você tem outras figuras que não têm mandato vindo. Aí você pensa assim, nossa, mas é difícil um vereador virar deputado e tal. Depende. E é numa dessa que você tem uma alteração. Por quê? Porque se o partido bate o quociente... a maior parte dos deputados são eleitos com quociente partidário. Se ele bate o quociente eleitoral, e a depender de como ficar as sobras, se for o partido mais votado, ele vai lá e puxa. Ele vai lá e puxa um outsider, que não é outsider, que está lá. Que precisa estar bem votado, tem que ter mais de 20% dos votos do quociente para ser eleito. E o partido tem que ter feito mais de 80% para concorrer a uma vaga como essa. Então, assim, o nome é bom e tal, mas tem estrutura partidária?
É isso. Então, região é importante a gente pensar, mas a gente tem que pensar com a lógica do jogo. Porque, para quem tá acompanhando, gente, é difícil fazer cálculo quando você fala de candidatos a deputados estaduais, federais e vereador também. É porque não é só o voto que você dá no candidato. Depende de toda uma estrutura, de coligação, de nomes que estão ali, e de repente vai um cara que o outro até foi mais votado, mas vai um outro, tipo, sabe? Eu vou dar só um exemplo aqui para quem está assistindo a gente, para entender didaticamente a coisa aqui. Goiás tem 5 milhões de eleitores. 5 milhões. A gente tem uma abstenção de 30% em média aí, pode ser menos, pode ser mais, mas é mais ou menos isso daí. 30%. Então a gente vai ter aí 3 milhões e 600 mil pessoas indo para a urna, mais ou menos. Dessas, vamos pegar aí para a Câmara Federal, são 17 cadeiras em disputa. Então você vai pegar os 3 milhões e 600, vai dividir por 17, aí você vai ter o quociente eleitoral, que vai dar ali 270 mil votos. Se o partido bate aquilo lá, e ele faz, e é difícil bater quociente eleitoral, tá? Uhum. Aqui em Goiás, por exemplo, recentemente, somente a Silvier fez quociente eleitoral. O Gayer, né? O Gayer e a Silvier, uhum. E na outra eleição, o Valdir. O Valdir. Os três, assim, mais recentemente. Então, são meio que fenômenos. A maioria é eleita pelo quociente partidário, né? Que aí você pega esse número, divide pelo número de cadeiras, e aí você diminui um pouco mais esse voto. E aí tem as sobras. As sobras, a legislação diz que é apto o partido que passou de 80% do quociente. Isso mudou na eleição passada, né? A partir da eleição passada, as sobras, né? Teve uma decisão do STF. O que ela diz? Ela tem que ter feito mais de 80% do quociente eleitoral, não partidário, e o candidato tem que ter feito mais de 20% do quociente. Então o que isso quer dizer? Que numa dessa, partido grande leva muita vantagem. Uhum. Então, assim, quem que tá na frente numa disputa como essa? MDB, o PSD, União Brasil, o PL, sabe? Partido que tem candidato com muito voto. Então, numa dessa, nada, um partido como o PL, por exemplo, que já tem 3 deputados, que tem ali voto consolidado, União Brasil, que tem, tem Thales Barreto, e ainda tá junto com o PP, né, nessa história aí, tem vários nomes grandes na Alego, vão acabar arrastando gente para dentro. Então, assim, região importa, mas a distribuição dos votos, jogar com a regra debaixo do braço, é o que define. Então, o candidato pode ter muito voto, ele pode ser muito bem votado, mas se o resto do partido não colaborar, ele fica de fora. Voltando à pergunta aqui, Guilherme, em relação à AVA, a minha média ali que ela vai ter uns 70 a 90 mil, ela estima 70, mas eu acho que ela vai ter um pouco mais. Só que ela não tem outros grandes nomes dentro do partido que puxe essa quantidade de voto para a Câmara Federal. É difícil a eleição da AVA? É uma eleição difícil. É uma eleição difícil, ela ainda compete com outros candidatos do campo da esquerda, como, por exemplo, o Rubens Ottoni, Adriana Corsi, que já estão no mandato, né? Eu acho difícil 3 deputados de esquerda aqui no estado, 3 deputados federais de esquerda, em 17, né? Um estado que ou você vai eleger por uma base ideológica ou você vai eleger por uma base de estrutura de governo, e ela não tem nenhuma dessas, né? Digamos assim, tem uma ideologia minoritária aqui. Então, assim, eu acho ela uma excelente candidata. Eu também acho. É alguém que, de fato, fala de propostas, tem um ecossistema em torno dela, mas, de toda sorte, eu acho que a regra joga um pouco contra ela. Qual é a porcentagem de renovação que você acredita que vai ter na Assembleia Legislativa? 20, 10, 15? Olha, assim, muito difícil dizer isso, mas, assim, eu diria que não mais do que uns 25%. 25%. A gente teve... Essa é a média dos anos anteriores, né? Se a gente considerar que alguns vão para Bruno Peixoto, vai disputar para federal, e aqui eu estava esquecendo. O Quirino tá para federal. O Quirino vai para federal também.
O Schinan, eu acho que ele vai ficar na Assembleia, se eu não me engano. Acho que são só esses dois, né? Eu acho que inclusive já está tendo uma discussão lá dentro de quem vai assumir a vaga. O Schinan está disputando. Essa é uma outra conversa que a gente pode voltar a fazer lá para outro frente, momento depois do fim da eleição. Eu acho empolgante também como é que a gente vai formar o poder aqui lá para frente. Mas assim, acredito que é isso, a média de 20-25% no máximo. Câmara Federal também. Não sei se isso até tudo, menos, tá? Né? Até menos. É muito difícil. O pessoal fala muito que a Silvia não conseguiria mais se eleger. Aí eu vi até uma pesquisa hoje, não sei se você viu, da IGAP, que aponta ela, pelo menos na região mais populosa, concentra o maior número de eleitores, bem posicionada, em primeiro lugar. A Silvia depende de Goiânia, né? Porque, em síntese, ela é onde o jornalismo dela atinge. Então, ela é onde ela é vista, onde ela é mais conhecida. Só que ela fez um mandato com muitos deslizes, né? E para o eleitor mais desatento, ok, mas para aquele que acompanhou, né, eu acho mais complicado. Então, a Silvia, ela precisa... eu não sei, né? Não sei se ela expandiu essas bases. Ela conta muito com as graças da gracinha, né? Que é alguém com quem ela está muito próxima, né? Então ela tem um palanque muito forte. Então é inegável que ela é uma candidata competitiva. Eu vi já 2 levantamentos. Só que assim, deixando bem claro que levantamento para deputado, pesquisa para deputado é um negócio escorregadio, assim. É tipo para vereador, né? Não costuma bater muito. Eu até tava conversando com ela hoje, tava falando para ela o seguinte, falei assim, Silvia, assim, ela falou, você acredita nessas pesquisas? Eu falei, cara, assim, é o que a gente tem para trabalhar. Mas se você começar a pescar, só para você ter uma ideia, aí eu tô falando de conta de bastidor, de padrão. Você pega a pesquisa que foi feita na região sudoeste, aí você pega do entorno, você vai pegando essas pesquisas e vai juntando, aí você levanta um número para você ver onde você tá mais fraco, onde você não tá, né? Claro, lógico que aqui ela lidera em Goiânia, né? Mas aí eu falei, agora você tem uma outra questão. E os outros candidatos que são fortes pro interior, né? Exatamente. A gente não sabe como tá. Exatamente. Entendeu? Então é muito difícil você falar assim, o primeiro da pesquisa aqui vai eleger. Não, você tá falando de um grupo, de uma área que, claro, tem muito eleitor, mas não é suficiente para eleger um deputado federal. Senado Federal. Primeira coisa que eu acho, já discordo totalmente, é o fato desse monte de candidato na base do governo para poder disputar. Na minha opinião, eles podem cometer o mesmo erro que cometeram em 2022. Porque no 2022 eles poderiam ficar com 2 vagas do Senado, se eles se juntassem. Né? Mas 22 era uma vaga só. Não, eu digo assim. Não, perdão. É uma vaga só, verdade. Nessa aqui eles poderiam ficar com as 2, inclusive, porque esse nome é muito forte pro Senado. Só que agora, dividindo o voto, por exemplo, Mendanha tira voto da Gracinha. Não sei se você concorda. Né? Acho que Gracinha e Gaia, né? Gracinha e Gaia. Né? E principalmente ele é muito forte aqui na região metropolitana também. E Vanderlan. Então. Eles disputam a mesma região. Então, aí tem Vanderlan, aí tem Zacarias. Você acha que foi uma decisão arriscada em deixar, principalmente foi o Caiado, né, óbvio que autorizou, deixar esse monte de candidato de novo, sendo que eles fizeram errado também em 22, que perderam a vaga, na verdade, né, pro Wilder? Eu acho que não é que seja uma inevitabilidade de uma base muito cheia, com nomes muito fortes. Todo mundo quer ir para o próximo patamar, e quem está no mandato quer ficar, né? Então, Vanderlan quer voltar, o Cajuru não vai mais disputar, então abriu-se essa brecha. Mas assim, isso só é bom, eu falava sobre isso em 2022 e repito agora, isso só é bom para o candidato do governo do estado. Não é bom para os candidatos ao Senado. E eles sabem disso. Por quê? Porque em todos os palanques, ele recebe o pedido de voto do governador. Mas ele vai pedir voto em todos os palanques pro palanque que ele tiver. Então, assim, pro Daniel é super vantajoso. E eu acho que o foco tá nisso, em refazer o Daniel. E não dividir a base, né? E não dividir a base. Porque assim, tudo bem, digamos que o Gaia fique com uma das vagas. A gente sabe muito bem que o governo tem linha de conversa com o Gustavo Gaia, isso está muito claro. Inclusive o Gustavo Gaia foi um dos defensores para manter a aliança com o PL. A aliança com o governo. Então assim, eu acho que ele fez um cálculo de dano menor. Deixa eles se trucidarem,
Quem perder ali, um vira secretário, o outro vira, entendeu? A gente sai redistribuindo para ninguém ficar muito magoado. Olha o caso do José Mário Schreiner aí, o que é um problema de você ter uma base muito grande, falta espaço onde colocar as pessoas. Então você tem que segurar todo mundo ali na unha, né, para ninguém sair. E ao mesmo tempo a gente ganha o apoio deles no palanque. Eu acho que a lógica é bem essa. O foco 1 é eleger o Daniel, e o que tiver no Senado a gente dialoga depois. Você, na sua concepção, você acha que o governo faz 2 ou você acha que essa segunda vaga é do Geyer mesmo? Olha, para mim, o governo não consegue fazer 2, porque vai fragmentar. E o Geyer deve ser o segundo dono de vaga. Não foi à toa tirar o Humberto Teófilo da disputa. Sim. Ele tirava voto do Geyer, né? Ele tirava voto do Geyer, aquilo precisou ser muito bem acomodado. O Teófilo até hoje tá muito bravo, né? Inclusive ele... Tá nada, ele veio aqui, ele falou assim, por que você desistiu do Senado? Ele, porque eu ia perder. Não, mas assim, a gente tinha levantamentos que apontavam ele, tinham, tudo bem, eram trackings, mas que apontavam ele despontando no segundo voto muito bem. Sim, ele tava bem. Então ele podia incomodar bastante o Geyer. Mas essa foi a conversa mesmo. Exatamente. Então assim, o Geyer, ele tem um desafio muito grande, que é ir pra rua. O Geyer é um político muito de rede social, só que ele tá indo pra uma disputa majoritária. É diferente da proporcional. Mas deixa eu te falar uma coisa, eu vou te esperar aqui depois da eleição, porque na minha concepção ele não elege. Eu acho que a segunda vaga tá ali entre Vanderlan e Mendanha? Não, e Zacarias Calil. O Zacarias Calil me surpreendeu muito o crescimento dele. Mas vou te esperar aqui pra você que tem razão. A gente vê isso aí na volta. Eu acho que o Geyer vai se perder no caminho. A chance é grande, mas eu ainda acho que o bolsonarismo leva ele pro Senado. Avassaladora. Então vamos aguardar. Vamos lá. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui. Agradeço. O assunto é muito extenso, gente. Depois ele volta aqui pra gente falar mais, até porque depois, no meio da campanha, o negócio vai estar muito mais quente, a gente vai ter uma visão melhor do cenário, né? Principalmente depois do programa eleitoral, os ataques, vamos ver quem vai cair, quem vai subir, enfim. Obrigado, viu? Tá sempre aberto o espaço aqui pra você. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, até a próxima. E para você que nos acompanha, você sabe, sempre tem um assunto interessante aqui no G5 Entrevista. Sempre tem um bate-papo que, claro, vai de encontro com a sua vida, com o seu dia a dia. Então fique sempre ligado. Até o nosso próximo encontro.